Fala locador, fala locadora, Rafael Rosa aqui do Eloca falando novamente com vocês. Esse mês de setembro de 2022, o nosso tema é gestão financeira, inadimplência, esse assunto tão importante, né, para os locadores. E nós trouxemos hoje uma pessoa muito especial para nós, a Viviane, mais conhecida como Vivi, é a nossa gestora financeira. Apesar dela ter esse rostinho aí de 15 anos, ela já está conosco aqui, né? Há mais de 6 anos, né? Quando nasceu Eloca, ela já estava com a gente. Então, Vivi, obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Nós vamos tentar extrair de você o máximo para transferir o seu conhecimento para os locadores, né? Trazer insights. Então, melhor do que eu ficar aqui falando sobre você, se apresente para o nosso público, por favor. Obrigado de ter aceito o convite. De nada, bom dia, gestor e gestora, pessoal que nos escuta. Bom, eu sou Viviane Oliveira, eu sou gestora financeira há aproximadamente 5 anos aqui na Ótimo Gestor, desde quando ela abriu, né? E estou muito feliz aí com esse convite para falar de um tema que eu domino aqui na minha área. E eu espero que esse bate-papo possa ajudar e abrir a mente de muitas pessoas sobre esse tema que é um pouco complexo, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, de poder passar o meu conhecimento. Espero que ajude muitas empresas e que abra novos horizontes aí para vocês. Show de bola. A Viviane, quando iniciou com a gente, ela deixava ali bem claro que ela gostaria de se desenvolver nessa área financeira. É, teve investimentos em aprendizado fora da companhia, então ela teve que buscar conhecimentos fora da empresa, mas acho que muito se deve à sua experiência prática, né, Vivi? Inclusive com a própria ferramenta, nós usamos o próprio ERP, o Eloca, né, Ótimo Gestor, dentro da nossa companhia. Então, toda a parte da gestão financeira, incluindo a gestão de inadimplência, né, as taxas de inadimplência, tudo isso é controlado dentro do próprio sistema. E por algum tempo, inclusive, você foi analista do nosso sistema, né? Isso mesmo. A gente usa a nossa solução aqui dentro. Eu digo por experiência própria que o nosso produto ele é muito ele é muito prático e ele ajuda muito. Ele eu ganho muito tempo usando o nosso produto. As ferramentas que nós temos, elas nos ajudam tanto no dia a dia quanto para os indicadores que eu preciso para mensurar esse quanto que é a minha inadimplência, onde que eu estou errando, onde que eu acerto. O nosso produto ele é essencial para o meu dia a dia. Sem ele, o meu trabalho seria muito moroso, seria muito difícil, eu perderia muito tempo ali com pessoas, num processo que eu faço automático através da nossa ferramenta. Muito Então, eu bom. gostaria já de introduzir esse assunto sobre inadimplência com alguns tópicos importantes. Então, primeiro, que o indicador de inadimplência ele é um indicador que ele nunca vai zerar. Ele sempre vai existir. É muito raro uma empresa que tem zero inadimplência. Então, ele tem que ser uma realidade nossa que a gente tem que ir num caminho que a gente trabalhe a melhora e não a eliminação dela, porque isso não vai existir. E para falar de inadimplência, a gente tem que falar também sobre um aspecto cultural. Então, é muito cultural no nosso país, no ambiente que a gente vive, essa questão de dívidas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E existem muitos motivos, né? Existem motivos de inadimplência e eles têm que ser trabalhados de forma diferente. Então, o analista que trabalha esse indicador, ele tem que entender que o cliente ele pode deixar um boleto em aberto por diversos motivos. Então, exemplo, ele pode deixar um boleto em aberto porque ele não se programou corretamente, porque ele simplesmente esqueceu de pagar o boleto. Então, quem aí, né, já
teve uma conta de energia, um boleto de telefone que não lembrava que tinha que pagar e acabou esquecendo, não por ser um mal pagador. Nós temos exemplos como clientes que realmente não querem pagar por algum motivo, alguma insatisfação, e aí isso também tem que ser trabalhado. Então, a inadimplência, ela é um leque muito aberto, né? Existem muitos porquês e muitas variáveis. Legal, Vi. É muito bom você trazer essa reflexão, porque nem todos os clientes estão no mesmo balaio, né? Porque você vai Não. ter cliente que é picareta mesmo, a gente sabe que é aquele cara que ele prioriza os pagamentos que vão cortar a luz, que vai ter. Então ele tende a jogar para frente os pagamentos que impactam menos o negócio ou a vida dele, né? Então eu queria até falando sobre isso, um dos indicadores bacanas que nós temos aqui na companhia é a taxa de inadimplência, né? Que é realmente aquele número que traz o percentual que você tem em relação ao faturamento que fica em aberto, ou seja, a gente arrasta do mês para o outro. Você pode trazer para a gente qual era a taxa de inadimplência que nós tínhamos e quanto que nós fomos melhorando isso na linha do tempo? Isso vai ser bem legal, porque ligado a isso, depois nós vamos falar um pouquinho sobre quais ações a gente teve, né? Que teve essas melhoras. Mas, inclusive, eu queria te elogiar e agradecer, até aproveitar essa oportunidade, porque você está fazendo um trabalho brilhante, né? Nós tivemos uma melhora significativa nessa taxa de inadimplência e somos muito gratos, tá, Vi, por esse trabalho que você vem fazendo aí junto com a gente. Obrigada. Bom, então, né, para pegar ali os nossos percentuais, eu fiz uma viagem no tempo e eu fui lá para 2017, que foi o primeiro ano completo da Ótimo Gestor, né, do Eloque RP. Então, lá, o nosso índice médio de inadimplência anual era de 13%, que é um índice bem alto, acima do mercado, né? Então, em 2017 estávamos em 13%, 2018 nós fechamos em 8% na média anual, 2019 nós já caímos para 4%, então houve uma melhora nesses 3 anos, né? Depois nós entramos em 2020 e de 4% nós subimos para 7%. Porque quem lembra, 2020 foi o ano de início do Covid, né? E aí o mercado financeiro virou um caos. Eram empresas fechando, era muita renegociação de títulos, e esse número ele levou. Em 2021, nós reduzimos essa taxa para 2%. Então, já ali naquele período, nós identificamos que a inadimplência ela estava sendo um problema grande por conta do Covid, por conta do mercado, situação financeira global. Então, nós começamos a tomar práticas e medidas diferentes, nos posicionar diferente no mercado, porque nós identificamos um problema, certo? Então, 2021 fechamos a 2%, e 2022, né, nós temos um dado atualizado aí recente de agosto, que nós fechamos em 0,7%, que é um número excelente, só que ele é fruto de um trabalho, né, existem pessoas por trás acompanhando e melhorando esse indicador com as dicas que nós vamos passar aí ao longo do vídeo. Legal. Vi, a gente pode dizer que ao longo do tempo, né, teve ali uma pequena variação em 2020, né, para mais, mas a gente veio reduzimos em média, né, 13% praticamente a nossa inadimplência, né, 13% na taxa sobre o faturamento total do ano. Cara, é um número incrível, né, e nos chama a atenção porque nós melhoramos significativamente de um ano para cá, né? E aí, óbvio, foi um trabalho de anos que foram feitos, mas eu acho legal trazer as principais ações e insights que você teve, né? Que foram ações que foram encabeçadas por você na sua área. Uma dessas ações, eu acredito que tem muito a ver com não multitarefar, né? Sim. Ou seja, ter pessoas, ou uma pessoa pelo menos, que esteja 100% olhando esse indicador e falando com os clientes, né? Mas melhor do que eu ficar aqui falando é ouvir, né, a pessoa que realmente cuidou disso, né, Vivi? Fala pra gente quais foram as ações, as principais ações que trouxeram esse resultado excelente na taxa aí de Uhum. inadimplência.
Vendo a nossa história, eu separo em 4 tópicos, 4 itens que foram fundamentais para que isso acontecesse. O primeiro é a qualificação do meu cliente. Então, quando nós recebemos um novo contrato aqui na empresa, nós analisamos o perfil desse cliente. Então, efetuamos uma avaliação de crédito e fazemos um estudo mesmo. Quem que é esse cliente? Como que está o CNPJ dele? Qual que é o histórico dele? Né? Porque, de acordo com o histórico do meu cliente, eu consigo identificar como que ele está posicionado no mercado em relação às dívidas. Então, ele é um bom pagador? Ele é um mau pagador? E avaliando esse perfil de cliente, eu consigo fazer uma leitura de dados e de informações para eu trabalhar melhor nele, tanto no meu posicionamento como gestora de cobrança, quanto na forma, em datas de vencimentos que eu cobro ele, entre outras coisas, tá? O segundo ponto é montar um processo bem definido de cobrança. E aí entra um pouco o nosso produto. Então, eu tenho que ter uma boa ferramenta, eu tenho que ter uma ferramenta que avise lembretes, eu tenho que ter uma ferramenta que faça trabalhos automatizados, tecnológicos, para que eu não perca um tempo manualmente com uma pessoa fazendo isso. Então, avisos de cobranças, lembretes de vencimentos. Entra aí naquela parte de, tem cliente que ele esquece de pagar a conta. Não é porque ele é um mau pagador, simplesmente passou ali pelo financeiro dele, ou ele imprime e ele perdeu o boleto físico. Então, a gente tem que lembrar e tem que ter ferramenta para isso. Terceiro ponto, justamente, ter um time ou uma pessoa focada nisso. Né? Ter uma pessoa que ela entenda qual que é o posicionamento dela com isso e que ela tenha uma rotina diária, um checklist diário para trabalhar naquele cliente. E essa pessoa, além de ter essa pessoa, eu preciso ter um perfil de pessoa flexível, porque o cliente ele vai pedir uma data de vencimento diferente, então eu preciso ser flexível para aceitar também que às vezes ele está passando por um problema e eu posso ajudá-lo com isso, né? A questão do Covid, por exemplo. Tem que ser uma pessoa que tenha empatia, que tenha educação e que tenha um bom relacionamento, porque geralmente a cobrança ela é um assunto que gera um pouco de atrito, então tem que ser uma conversa saudável. Então eu tenho que ter um bom profissional ali na minha frente falando com o meu cliente, né? E o quarto item é ter metas e indicadores bem definidos. Então, a gente tem uma cultura muito forte aqui na empresa de analisar indicadores, de ter metas, porque se você não sabe para onde você quer ir, você não chega a nenhum lugar. Então, qual é a minha meta de inadimplência? Né? Qual é o meu indicador? Como eu estive nesses últimos 3 anos? Eu estou melhorando? Eu estou piorando? Onde eu posso melhorar? Então, ter um indicador e algo para você seguir, ter uma meta, um propósito, fica tudo muito mais claro, até para o time, até para a área, né? Tanto que o nosso indicador, os nossos sócios, eles sabem bem, porque eles são apresentados mensalmente e é uma realidade para nós, né? Uma rotina. Então, eu divido nesses 4 itens, nesses 4 tópicos. Qualificação do cliente, um processo bem estruturado de cobrança, ter uma pessoa à frente disso e indicadores e metas. Vivi, é impressionante, né? Como teve um tempo de maturação desse processo, teve um tempo de treinamento das pessoas, né? E tem um tempo para se preparar esses indicadores para os stakeholders, né? Ou seja, os sócios, os acionistas da companhia precisam também ter uma rotina de tempo em tempo, ou seja, uma vez por mês é necessário dar atenção para esse indicador específico, né? Quando você tem a meta e você fala sobre ela todos os meses, a chance de se dar uma atenção especial é muito grande. Então, falou bonito, trouxe aí os 4 temas muito bacanas. Eu acho que o locador que está trabalhando já com o nosso sistema sabe do que a gente está falando, né, por conta da nossa ferramenta. Mas quem não usa ainda a nossa ferramenta, eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho disso. Como que os locadores podem se beneficiar
se eles utilizarem a nossa ferramenta, né? Você falou um pouquinho de dicas, né, de método, processo, pessoas, né? São dicas ali que qualquer locador pode pegar essas dicas e usar na locadora. Mas quando a gente fala de sistema, né, um RP, então a gestão da sua área financeira, como é que esses locadores que não usam o nosso sistema, né, como é que eles poderiam se beneficiar com a nossa solução, que é o que você usa no seu dia a dia, né, Vivi? A prática, né, do uso aí. O que é que você poderia trazer para a gente de funcionalidades de fato que o sistema tem que ajuda o locador? Uhum, perfeito. Eu sou até um pouco suspeita para falar, porque eu gosto muito do nosso produto, né? Eu uso ele no módulo financeiro por completo. E existem sim alguns itens e algumas tarefas que ajudam muito nesse ponto. Eu vou citar algumas aqui, tá? Por exemplo, nós temos o envio automático de nota fiscal e boleto, e isso me posiciona em relação a enviar com antecedência esse boleto para o meu cliente. Então, eu me preparo 15 dias antes, 15, 20 dias antes, e já envio esse boleto para que ele se prepare nessa cobrança. Então, esse é um ponto muito importante, que o nosso sistema, ele faz esse envio automático. O nosso sistema, ele dispara avisos de envio de cobrança antes do boleto vencer e depois. Então, quando o boleto está ali prestes a vencer, ele manda um aviso, fala: Oi, seu boleto vai vencer. E se esse boleto passa do vencimento e ele não é liquidado, o sistema também avisa, fala: Oi, tudo bem? O seu boleto venceu. E é muito legal que no nosso aviso, no boleto que está vencido, a gente consegue enviar também o boleto anexo. Por quê? O cliente já vê, ele já recebe que está pendente e ele já recebe o arquivo em anexo para ele pagar. Então, ele nem precisa me contatar. Ele já pode pegar o arquivo, liquidar e pronto, a gente finalizou o tema, né? Um outro ponto que eu acho extremamente importante é que no nosso sistema nós temos a ferramenta de retorno KNAB. O que é o retorno KNAB? Todos os boletos que eu envio para o banco, que eu tenho uma integração com o banco para registrá-los, todo dia de manhã eu pego o retorno do banco e baixo no meu sistema. Ou seja, eu indico no meu sistema que o cliente liquidou esse boleto e o que está em aberto vai ficar lá como pendente. E esse processo de retorno KNAB, ele é muito rápido. Eu demoro cerca de 10 minutos para entrar no banco, baixar esse retorno e lançar no sistema. Ou seja, em 10 minutos eu consigo saber no dia quem está me devendo. Eu consigo ter uma atualização rápida do meu indicador. Então, isso é muito importante para o gestor, para o locador que está buscando uma eficiência na sua gestão em finanças, ok? E depois eu tenho os relatórios. Então, eu tenho relatórios de contas a receber, que ele me mostra quem está devendo esse boleto, e nesse relatório ele já me indica qual é o valor do boleto, quantos dias ele está em atraso, qual é o número da nota fiscal, qual é o nome da pessoa, do meu contato no cliente, qual é o e-mail e qual é o telefone dele. Então, com um relatório, eu consigo fazer a minha atividade do dia, entrar em contato pelo telefone, passar um WhatsApp porque eu tenho o número dele, ou passar um e-mail. Então é muito prático, eu já tenho isso pré-cadastrado. E um outro indicador que é muito importante, que eu uso diariamente, é o meu fluxo de caixa. No meu fluxo de caixa, nós conseguimos configurar uma linha onde eu tenho qual é o valor da minha inadimplência do mês e dos meses anteriores. Então, eu consigo ter uma visão de como eu vou fechar o caixa no final do mês, de quanto eu tenho de clientes inadimplentes, e esse pode ser um fator decisor para mim. Então, eu posso olhar o meu fluxo de caixa e pensar: nossa, esse mês está me faltando, exemplo, 10 mil reais para fechar meu caixa, e eu tenho 30 mil inadimplentes. Opa, eu vou trabalhar nesse cara, eu vou atrás desse cara, porque a inadimplência, reduzindo a inadimplência, eu consigo ter um fluxo de caixa saudável. Então, esse foco, essa rotina sistêmica de análise, tanto de processo quanto de análise de indicador, ela é muito eficaz para mim, eficiente, e ela me ajuda muito no meu dia a dia. Sensacional. A gente visita, né,
conversa com vários locadores e percebe assim ainda uma falta de maturidade muito grande, né, sistêmica, né, de olhar um único sistema, ver toda essa jornada que você explicou. Mas alguns até têm. E o que falta realmente é ter um foco em olhar para aquele indicador, né, colocar um profissional e fazer follow-up, né? Então, acho que da minha parte eu gostaria de trazer alguns insights aqui agora sobre tudo que a Viviane falou até aqui, né? Imagina que você tem pessoas treinadas, você tem um bom sistema, você tem metas, né, para essa pessoa trabalhar em cima dessas metas, e você tem uma rotina para essa pessoa fazer. Só que seres humanos não são robôs, né? Você dá um comando para o ser humano e tem dias que essa pessoa vai estar com problemas pessoais, né? Tem dias as mulheres que o digam, né? Vai estar de TPM, vai ter uma necessidade de tirar o pé um pouco, de fazer outras rotinas. E o gestor, né? Que é o caso do papel da Viviane, tem que ter a sensibilidade de manter o follow-up em cima das rotinas. Então, esse acompanhamento diário, né, do que o analista de cobrança faz, quantas ligações ele fez no dia, acompanhar as atividades, ou seja, o sistema também tem que oferecer a chance de você trazer o histórico da conversa com o cliente. Então, você fez uma primeira ligação, você anota lá. Olha, o cliente falou que vai pagar amanhã, ligar amanhã, enviar boleto depois de amanhã. Então, esse follow-up também precisa ter dentro do histórico, né, de cada cliente. Nós temos ainda, Vivi, que não foi dito aqui, mas nós temos a análise de crédito interna, que é um painel que traz todo o histórico desse cliente dentro da empresa. Então, o cliente pagou bem 3 anos. Durante esses 3 anos, ele não atrasou, ele não teve nenhuma questão financeira, mas por algum motivo ele teve uma crise, algo que está impactando demais ele. Então, antecipadamente, a gente consegue fazer essas análises e ter todo o histórico que a gente chama de log, né? Vamos dizer assim, não é bem um log, né? Você tem um dedo duro que a gente chama. Então, toda a movimentação, né, que foi alterações de um valor de análise de crédito, a gente aumenta o limite de crédito, diminui o limite de crédito. Então, esse histórico traz muita informação para a tomada de decisões, de você liberar ou não uma alocação, liberar ou não um aumento de crédito para esse cliente. Bom, sobre esse aspecto sistêmico, Vivi, eu acho que a gente está de bom tamanho, né? Acho que é muita informação já para a turma que nos assiste. Viviane, quem está na área financeira, né? Quem está começando na área financeira, alguma coisa mais pessoal mesmo, né? Sua aí, que eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público. A pessoa que ou já está na área financeira ali, ou quer iniciar, quais são os cursos, né? Que tipo de informação que essa pessoa pode trazer, pode buscar no mercado, que seria importante para ela seguir uma carreira brilhante como a sua, vencendo. Fala um pouquinho, né? Quais são os comportamentos e tipo de conhecimento que essa pessoa precisa buscar no mercado, Vivi? Certo. Bom, vou falar sobre a minha experiência, né? Então, eu sou formada em gestão financeira e quando nós falamos de um curso de gestão financeira, ele por si só, ele aborda diversas áreas. Então, ele aborda a parte do empreendedorismo, que é algo fundamental quando você entra no universo corporativo. Ele aborda a área própria de finanças, que seria a matemática, estatística, e ele aborda também um pouco de contabilidade, que é muito a nossa rotina, né? Então, eu costumo dizer que o mundo financeiro, ele é muito imenso, né? A gestão financeira, ela aborda várias áreas, como contabilidade, como a área de investimentos propriamente, como a análise de fluxo de caixa. Então, eu acho que, né, o fundamental para um gestor financeiro, o básico que ele tem que ter, é uma vivência em fluxo de caixa. Porque você tendo um posicionamento correto no caixa da sua empresa,
você tendo ali métricas, indicadores e um bom posicionamento para fluxo, você consegue manter um equilíbrio financeiro na sua empresa. Então, você faz uma análise entre receitas e despesas, e através de fluxo de caixa, você consegue saber qual é o caminho que você tem que seguir. Porque é o indicador mais. Ele é o mais real, porque ele mostra o seu resultado em valor, em dinheiro, né? É o que mais vai Então, nortear, né, as suas isso, decisões, as decisões do ele empreendedor, é o né? indicador que mais vai te mostrar assim, ó, você tá bem ou você não tá tão bem assim, você precisa melhorar. E através dele você consegue também traçar estratégias para melhorar, seja analisando uma linha de produto sua que não tá legal, seja analisando uma despesa sua que está acima ou abaixo do mercado ou do tradicional. Então, o gestor financeiro, ele tem que ter uma boa análise de fluxo de caixa, ele tem que ter uma boa análise também sobre contabilidade, sobre investimentos, mas acredito que o fluxo, ele é a atividade principal. Sim, Legal, Vi. ele é o mais importante, pelo menos na minha visão. Acho que faz muito sentido. Eu lembro que mais cedo, né, há 5 anos atrás, a gente falava muito sobre traçar uma estratégia de ter menos datas dentro do mês para recebimentos e pagamentos, né? Eu lembro que era uma Exato. discussão. Isso trouxe para nós muita clareza também sobre datas de corte, né? Então, uma estratégia que nós temos aqui também na empresa fechar as janelas, né? Então você tem poucas janelas de pagamentos e recebimentos, obviamente antecipar todos os recebimentos para o início do mês e empurrar os pagamentos para o final do mês. Então a gente tem uma janela para que o fluxo de caixa, né? A gente tenha esse fôlego, né? Isso daí é bem legal também falar, Vivi, que foi um trabalho que você encabeçou, né? Trouxe bons frutos para a companhia, né? Né? Quando nós falamos de locadores, nós temos um percentual bem alto da receita para valores recorrentes. Então, geralmente, o locador ele vai receber um valor X todo mês dos clientes, né? E um percentual ali esporádico de valores E que outros são tipos de receitas, projetos, né? isso, outras linhas de produtos, algo que vem além do principal, que é a recorrência. E uma vez que nós entendemos que nós temos um valor todo mês para receber e para trabalhar, nós criamos uma estrutura aqui no nosso financeiro onde nós temos uma data base para recebimento de boletos. Então, acho que isso deveria ser é, pensando numa gestão financeira, isso é muito importante para um departamento. E aqui nós fazemos uma uma preparação onde os boletos que nós enviamos para os nossos clientes, nós tentamos ao máximo jogá-los até o dia 10. O que que isso é benéfico para nós como empresa? Eu tenho uma preparação melhor no meu mês. Então, eu sei que no dia 10 a minha previsão de receita é aquela. O que sobrar, eu vou recebendo ali ao longo do mês, até o dia 30, mas eu tenho uma preparação melhor. Até Então, sobra um tempo a mais para você trabalhar a questão da inadimplência, né, Vi? exatamente. Então, como eu fecho o meu mês, no dia 30, eu tenho uma apuração mensal de mês fechado. Quando eu caio ali no dia 10, eu sei que eu tenho um valor X para receber, eu tento focar os meus boletos nesse dia. É claro que existem algumas exceções e nós não conseguimos fazer 100% do nosso faturamento nessa data, mas eu tenho uma preparação melhor. Então, quando eu vou receber um novo fornecedor, entra uma nova conta, eu tenho uma preparação melhor para determinar a data de vencimento que eu quero que ela caia. Porque o meu caixa já está programado para isso. Eu tenho um norte, eu tenho uma visibilidade mais clara e mais ampla. E os fornecedores, fazemos uma negociação para que os pagamentos aconteçam mais ali para o final do mês, né? Exatamente, perfeito, isso Então aí mesmo. você tem uma janela onde você consegue provisionar melhor as receitas, né? E Isso. ter um espaço, um tempo
para que você tenha saúde no fluxo de caixa, né? Exato. E isso é uma análise que todo locador ele tem que analisar de acordo com o teu negócio. Então, aqui no Eloca Ótimo Gestor, para a nossa realidade, o dia 10 é um dia que Ok. funciona. É. É um dia que, para mim, funciona na minha estrutura, ele cabe certinho. Existem clientes, né, que eu tenho contato, que eu converso, eu pergunto como que eles fazem, que para eles, receber no dia 10 não é tão legal assim, porque Uhum. na estratégia financeira deles, receber no dia 30 para eles é o ideal. Porque ele paga folha no quinto dia útil, tem essas questões, Exato, né? porque no quinto Sim. dia útil tem folha, tem folha de Mas, pagamento alta, ou tem um custo muito alto no dia X, que faz sentido que ele coloque essa data numa data diferente. ou Então, seja, a janela não é necessariamente o dia 10. O que a gente está falando é o método, né? Escolha uma janela exato, que seja adequada para o seu business aí, né? exato, porque nós sabemos que o locador, o valor ele vai entrar todo mês, pelo menos uma base, Sim. né? Pode ser que o valor mude, que Tem seja alguns nichos, tem esporádico. alguns nichos que tem muita locação spot, né? Construção civil, a gente sabe que tem bastante variação, porque eles fazem aquelas medições esporádicas, né? Manda cobrança quase todo dia, eles têm cobrança. Mas se você puder adotar uma estratégia de ter menos esse tipo de receita, melhor, porque aí você consegue ter um fluxo mais previsível, né? A previsibilidade é o Exato. que nos ajuda bastante a ter essa tranquilidade. E fica muito Vivi, mais fácil de controlar, porque você sabe qual é o seu dia. Então, você tem mais fácil de controlar faturamento, é mais fácil de controlar contas a pagar relacionado a isso, é mais fácil de controlar a própria inadimplência, que é o nosso tema principal, porque aí sim, você trabalha ela nos demais dias do mês. muito bom. Você vê, né? Eu comecei te fazendo uma pergunta de dicas que você daria para alguém que quer se tornar gestora financeira ou que está começando a jornada, e a gente já trouxe mais uma série de dicas de Sim. gestão já do fluxo. Mas o que eu queria deixar, só para não esquecer, uma dica: nós temos um canal no YouTube, que é o Eloca mesmo. Se você digitar Eloca no YouTube, vai aparecer os nossos vídeos. E que se você está iniciando uma carreira financeira, você fala, puxa, eu trabalho em outra área e eu quero conhecer mais da área financeira, nós temos milhares de vídeos lá no YouTube, no nosso canal. E alguns desses vídeos mostra fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, relatórios, né? E você assistindo esses vídeos, né? Uma dica para quem quer começar na área financeira ou tem dificuldade hoje na sua gestão, né, da sua locadora. Então, assista lá que eu tenho certeza que você vai ter baita aula, né, várias aulas da área financeira, porque tem muita coisa, muitos exemplos práticos de como você pode montar um fluxo de caixa, como você pode montar um DRE, como você pode gerenciar seu contas a pagar, seu contas a receber. Vivi, nós estamos indo para o final da nossa live. Ficaria aqui horas falando, é um assunto que me interessa bastante. Tenho Sim. muito orgulho do profissional que você se tornou, né? Começou bem jovem com a gente e vem se tornando uma profissional cada vez mais gabaritada, mais preparada, né? Para estar em Obrigada. qualquer grande companhia do Brasil, não tenho dúvida disso. Gostaria que você desse suas considerações finais e a gente encaminha para o fechamento da nossa live. Adorei falar com você. Obrigada. Bom, fiquei muito feliz de receber o convite dessa live e eu acredito que o conteúdo que nós falamos aqui, ele serve para qualquer gestor financeiro, tanto do ramo de locação quanto de outros ramos também. Espero que abra um pouco a mente em relação a esse tema, que é um tema que é um pouco complexo de tratar com o cliente, porém ele é muito importante e ele tem que ser analisado pelo gestor e pela gestora financeira. Então, obrigada. Tamo junto, Vi. Tamo junto. Obrigado, pessoal que está assistindo. Quem não conhece ainda o Eloca, né, nós somos uma solução focada para o rental, né? Então, estamos à disposição para quem quiser nos encontrar aí nas redes sociais, né? O próprio site, que é o eloca.com.br.
E agendem um bate-papo, né? Temos consultores também especialistas, né, na área financeira para trazer e solucionar dores aí que vocês venham tendo. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!